porque eu vou ter que ir para o Rio. Faleceu no Rio de Janeiro, um velho companheiro nosso, Zé Raimundo, dirigente sindical, bancário e pernambucano, e eu conheci, eu acredito que alguns velhos militantes do antigo Partidão conheço, tiveram convivência com ele. Eu conheci Zé Raimundo como dirigente sindical dos bancários lá em Recife, mas de longe, eu estudante, e me recordo pessoalmente do primeiro encontro, logo depois de 1964, depois do golpe. A primeira reunião que eu participei clandestino do Partido Comunista Brasileiro foi com o Zé Raimundo, que era dirigente lá do partido, e eu jovem estudante, até porque antes de 64 o partido era ilegal, mas vivia em liberdade. O Brasil estava caminhando para ter plena liberdade, geral e restrita, quando veio o golpe de 64 e nos colocaram na clandestinidade. Os nossos velhos militantes conhecem bem o que é isso, sabem o que é que significou em termos de luta. Interessante lembrar isso, claro, com sentimento, mas lembrar porque quando está se discutindo aqui Cidade Sustentável, um programa, a gente tem que lembrar que está se fazendo isso e o nome disso significa política, que é uma coisa, uma palavra que hoje parece que é meio desmoralizada. Política, isso não vale nada. Político, pior ainda. Por que é que a gente está discutindo se vale a pena, e vocês é que têm que começar a pensar, vale a pena viver numa cidade melhor? Uma cidade que ofereça serviços de transporte melhor. E quando eu vinha para cá, eu vi que é longe. Perguntando o transporte, não tem ainda metrô, tem um trem, mas não tem um trem vinculado ao metrô, vai ter que ser lá só na Estação da Luz, não tem em áreas mais próximas, não temos uma rede de transporte, as pessoas perdem 2, 3 horas para ir para o trabalho. Algumas pessoas até um pouco mais, acordam de madrugada para poder chegar no horário do trabalho. Verdade de alguns. Como é que a gente vai resolver isso? Como é que a gente vai impedir, por exemplo, que no Brasil, e São Paulo tem isso também, desperdício total de água, que custa dinheiro, nossos impostos, água tratada e que é jogada fora? Quem é que vai resolver? Isso vai ter algum milagre? Vai cair do céu? Uma oração vai se resolver? Não. O que vai resolver isso é política. Política que a gente vinha fazendo, podia até ter cometido erros, mas política que nós fazíamos, inclusive com o risco de ser preso, ser torturado, na clandestinidade. E esse partido tem uma longa história no Brasil desse tipo de luta para fazer uma política diferente. Uma política que São Miguel pudesse ter uma qualidade de vida, se não igual, porque tem renda menor, mas que fosse equiparada aos jardins. Por que não ter acesso àquilo que a gente produz de melhor na cidade? E o mundo todo tem dado exemplos de que pode-se construir cidades melhores. Agora é pela política. Ninguém pense que é criticando a política, e a política pode ser criticada e deve, e particularmente os maus políticos, mas não se pode criticar nem a política e nem aquele político que pensa construir uma vida melhor, que pensa mudar, que pensa trabalhar para que as coisas possam ocorrer de forma diferente. A educação, a saúde. Então, é por isso que a gente se reúne no sábado de manhã. Não é apenas para indicar quem é que vai ser candidato, até porque a gente quer indicar candidato que pense também como nós, e que possa discutir essas questões com a sociedade, com os outros, e se eleito,
utilize esses pensamentos, essas indicações, que tenha isso como um objetivo. Ninguém está lançando Soninha apenas para entregar a ela a Prefeitura de São Paulo. É para ela, na Prefeitura de São Paulo, poder construir uma São Paulo melhor. Tem várias discussões. Eu aqui estava olhando essa questão da cidade sustentável e estou começando a me entusiasmar em função, inclusive, da filiação ontem do Ricardo Inho, pelo que representou, não pela pessoa apenas, e que me parece ser um quadro qualificado, importante, mas não é isso. É pelo que está significando. O Brasil está começando a discutir essas questões de cidade sustentável. Né? Por quê? Porque o mundo todo está vendo que a era do desperdício, da despreocupação, tem que parar. Até porque o próprio planeta está começando a reclamar. Reclamar que a gente não leva em consideração aquilo que é um recurso natural e que precisa ser preservado. A gente anda aqui no Tietê, eu vinha no caminho agora, é uma imundície que não tem tamanho. E isso significa que está matando o rio. E matar o rio significa matar um pouco da nossa vida também. Porque por dia eu nasci na beira de um rio. Né? E eu tomava banho de rio. Hoje eu duvido que alguém entre lá no rio Capibaribe, onde eu morava. Porque é uma cloaca só. É sujeira. Você não vê a água escura de sujeira. E isso é bom. Porque quando a gente, ele apresentou, claro, e eu depois vou querer falar um pouco sobre isso. Ele apresentou cidades que você tem um rio que as pessoas tomam banho, que é limpo, que anda na cidade, cheio de flor, bonito. Por que a gente não pode ter isso? Porque lá eles cuidaram. Claro que tem muita coisa para a gente pensar. Ele apresentou uma cidade na Espanha. Só que uma cidade desse tamanho. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. E isto não parece que é um bom caminho para que a gente melhore a vida da nossa cidade. Mas não se discute no Brasil, por exemplo, vocês ouviram falar de Paris. É uma cidade que é a metade, um pouco mais da metade de São Paulo. Deve ter o quê? Uns 8 milhões, por aí. São Paulo já está quase com 13 milhões, 11 milhões. São Paulo bem maior, né, do que Paris. Se a gente imaginar que Paris, por exemplo, tem 300 prefeituras, um espaço físico chamado Paris. Um espaço físico de São Paulo, que lá do centro, um marco zero, uma Sé, que vem até aqui, a distância imensa que é, o número de habitantes, tudo isso tem apenas um administrador. Distribui. Nós estamos aqui com o nosso Carlos Fernando, que é um subprefeito. Mas é uma distribuição meia bomba. Não tem muita autonomia do que fazer. Cuida de uma determinada região, mas não tem como interferir diretamente para que, com poder, possa mudar a realidade. Paris tem pelo menos 300 prefeituras escolhidas pelo povo e que com vereadores, só que vereadores que ganham jeton por sessão realizada e que cuidam, por conta do raio de atuação, como provavelmente essa cidade que ele mostrou na Espanha, cuidam e conhecem todas as crianças que têm idade escolar e conhecem as suas escolas. E sabem, quando a criança não foi à escola, o que foi que aconteceu, doença na família, sabem se foi atendido no hospital, no posto de saúde. Há um acompanhamento do poder próximo do cidadão. Aqui o poder está lá no centro, no Vale do Angabaú, e pouquíssimo contato. Não é nem que o prefeito não queira, mas é impossível ele ter esse contato. Essa é uma discussão que tem que se fazer para o futuro. Será que vamos continuar com essa institucionalidade? Esse é o caminho? E qual é o nome que se dá a isso? Soninha fala muito disso.
E é importante falar, porque isso aqui é um partido político, isto é política. E não existe nenhuma coletividade, nenhuma, por menor que seja a família, e que não tenha política. Você tem política de tratar com seus filhos, tratar com sua mulher, e cada uma dessas pessoas exige um relacionamento diferente. Cada uma tem o seu problema, como resolver esses problemas, e você utiliza nisso aquilo que é uma conquista nossa da humanidade. É a política que você utiliza. E vai crescendo política na comunidade maior do que a família, que é o bairro de São Miguel, política maior da prefeitura, município de São Paulo, o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo. Até porque o Brasil não está fora do mundo. Tem que pensar a política, e partido político é para juntar as pessoas que querem pensar mais ou menos em comum, com um objetivo comum. A gente participa de torcida organizada. Eu nunca participei não, mas tem gente que participa. Do Gavião, da Mancha Verde. Na Portuguesa não deve ter muito não. Se tivesse uma portuguesa, não. Mas vai estar aí bem na Série B. Mas a gente não participa ali porque tem uma coisa em comum. Torcer por aquele time. Pois bem, nós estamos aqui no PPS porque precisamos construir algo em comum. Nós não estamos aqui com ajuntamento, não. Nós estamos aqui para querer construir uma política comum, para levar a Soninha à prefeitura, para levar os nossos vereadores à Câmara e trabalhar em conjunto, como trabalha o companheiro Mauro, o Mário com o companheiro Cláudio, Milton, só te chamo de Mauro. Mauro, Mário e Milton, não chamo. Mas é um médico daqui, da região leste de São Paulo, onde tem atuação, e que tem lá a função de representar o que nós pensamos na Câmara Municipal. Nós trabalhamos, do ponto de vista da política, de um sábado de manhã, para tentar dizer que o PPS pensa algo para São Paulo. E queremos pensar em comum. Um programa, estamos agora, o partido parece que é o único que está assumindo como partido o programa Cidades Sustentáveis. Vamos trabalhar o que é isso. Ele coloca uma série de questões gerais. Nós precisamos colocar as questões da nossa visão dentro dessa compreensão maior, o que é que o PPS pensa e propõe, do ponto de vista como um programa de governo. Os vereadores têm que se integrar nisso. Estou dizendo tudo que nós precisamos fazer nesse campo, porque a lembrança de Zé Raimundo me trouxe a lembrança daqueles que entregaram, inclusive, sua vida, e muitos perderam a vida, exatamente sonhando com um mundo diferente desse que a gente tem. Um mundo mais justo, mais igual. E isso é possível a gente continuar sonhando. Não tem que estar esperando isso para ir fora da terra. Quem quiser pensar isso, com todo o direito, pense. Isso é um papel da igreja. O papel nosso aqui é para tentar fazer, se não paraíso, até porque eu não sei bem o que é isso, mas pelo menos que cada um viva melhor e possa ser também mais feliz. Esse é o nosso trabalho. Ninguém está aqui para dizer que é um deputado, um vereador ou vai ser um prefeito. Isso é instrumento de uma luta maior. Até porque aqueles como Zé Raimundo, que viviam na clandestinidade, correndo risco de vida, não fizeram isso para ser deputado, vereador, senador ou prefeito. E trabalharam muito para que nós fôssemos senadores, deputados, prefeitos. Trabalhavam também para isso. Não era para ele ser, mas ele trabalhava para construir um Brasil melhor. Daí uma homenagem que eu queria prestar a Zé Raimundo, a quem conheci muito. Seus filhos são militantes, uma família que foi sempre integrada no velho Partido Comunista Brasileiro e que veio para o PPS junto conosco, que é também sinal, como é sinal do nosso DEG, como é sinal Geraldo, são sinais, vários outros, de que a gente está aqui para que cada um de vocês possam nos ajudar e ajudar a si mesmo, para que a gente tenha São Miguel melhor, para que a gente tenha São Paulo também melhor. E para isso o PPS está aqui apresentando Soninha. Ontem veio o IUNG como mais um candidato,
tem um companheiro ali, tem vários outros que são candidatos a vereadores, as mulheres que precisam aparecer mais. Eu, quando vejo uma mulher levantando que é candidata, eu me animo, né? Porque realmente está acontecendo e é importante que aconteça uma emergência concreta da luta da mulher. Não votei em quilo, mas isso é um sinal dos tempos. Até porque antigamente nenhuma mulher poderia imaginar chegar a presidente da República. Não votei nela, acho que é um governo desastroso. Nós podemos correr muito risco pela sua incompetência, por muito de uma herança maldita que foi deixada por Lula, de corrupção, de irresponsabilidade. Então, tudo que pode acontecer de grave. E a gente, num clima de euforia, parecia que estávamos vivendo o melhor do mundo. E nada foi feito para que a gente pudesse ter um mundo melhor. Mas isso é um problema que o partido está discutindo. Nós, em Brasília, estamos vendo. Estivemos lá recentemente, e vejam a política. Nós estávamos lá querendo que fosse investigado o senhor Valdemar Costa Neto, envolvido em tudo que é traquinagem, desde o mensalão e recentemente o Ministério do Transporte. Só que a base do governo, os deputados do governo, e é bom a gente entender, os deputados do PT e dos seus aliados impediram a investigação. Aí alguém diz, mas esses deputados... Não, os deputados fizeram apenas o que a presidente Dilma pediu para que eles fizessem com o Palocci, com o ministro do Transporte, ministro da Agricultura, dizendo que blinda, não permite que se investigue nada. Lembram-se disso? E aí depois vai se cobrar dos deputados que ele investigue os seus. Ele está fazendo o que o governo pediu para que eles fizessem, para os ministros. Eles estão fazendo agora para os seus colegas deputados. Mas nós precisamos fazer o contrário. Investigar um colega deputado, os ministros de um governo. E o PPS faz isso. Só que, infelizmente, a gente é pequeno. Aliás, é pequena a oposição brasileira. Porque o povo quis. Mas a gente vai continuar lutando mesmo como pequeno. Como vamos lutar aqui em São Paulo. Estamos crescendo. Esses encontros que o partido fez, e queria aqui saudar o presidente Carlos Fernando pelo seu trabalho. O PPS de São Paulo está dando uma excelente demonstração de articulação política. A questão dos chamados marinheiros é um exemplo disso. Aqui se deu um exemplo para o país. Eu estou apostando muito em que essa filiação de alguns companheiros da Marinha que saíram do PV, algum entendimento com dificuldade, o partido é partido de aluguel, estão vindo sem se integrar no PPS. A gente precisa entender que na política nós fazemos alianças com outros partidos. Quando não existem outros partidos, nós podemos fazer aliança dentro do nosso partido. Estamos fazendo com a Cidade Sustentável, e a Cidade Sustentável não é do PPS. Mas a aliança está sendo feita. Podemos ter que oferecer, porque no Brasil não tem a possibilidade de ninguém ser candidato fora dos partidos políticos. O PPS oferece para que sejam candidatos pelo PPS. E vão se integrar. Não custa nada. As pessoas fazem com que criem-se amigos, aliados, crie-se a amizade no momento em que você abre a perspectiva de diálogo. O PPS está querendo dizer aos marinheiros, aqueles que imaginaram que Marina poderia ser uma grande alternativa em 2010, que evidentemente é contrária a essa alternativa que está no poder hoje, do Partido dos Trabalhadores, nós queremos dizer a ela que o PPS pode ser parceiro disso, de um projeto alternativo. Vamos discutir para o futuro. A gente não tem que estar olhando para trás. Para trás apenas nos ensina o que a gente não deve fazer ou o que fazer no futuro. Para isso serve. E o PPS está tentando essa experiência de aglutinar dentro do PPS todos aqueles que querem construir uma alternativa. Agora, nesse momento, não é a alternativa para o Brasil, mas pode ajudar a construir para o Brasil, se a gente construir bem aqui para São Paulo. O senhor Miguel vai ter que trazer essa contribuição. Muito obrigado.